Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre constelação familiar sistêmica, o que significa uma constelação familiar sistêmica, no que a gente pode ajudar um cliente. Então, a constelação familiar sistêmica, eu trabalho com bonecos, uns bonecos que vai representar o cliente e representar também algo que seja constelado, né? Que vai usar na constelação como representante algo que precisa ser representado dentro de uma constelação familiar sistêmica. Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples de algo assim que como identificar e como eu posso ajudar um cliente. Então digamos que eu sou procurada por um cliente para trabalhar em alguma área. Então, digamos que isso aqui é o cliente, esse boneco vai representar o cliente, né? E digamos que o cliente ele quer trabalhar na área, digamos assim, de medo, né? Quer trabalhar sobre um medo que ele não sabe de repente o que está gerando aquele medo, né? Então são um conflito que volta e meia tá gerando um conflito, porque às vezes você quer mudar de profissão, você quer melhorar em algo e você sempre tem uma insegurança, que aquela insegurança te traz um medo de você evoluir, medo de você crescer, medo de você dar início em algo novo. Então isso gera um conflito. Então, digamos que eu sou procurada para ver da onde está vindo esse conflito. Então, digamos que eu vou trabalhar em cima desse medo para mim ver da onde o que está gerando, o que está causando. Então, dentro desse medo, a gente vai trabalhar e ver o que significa, o que está, da onde foi gerado esse medo, do que gerou esse conflito. Aí, então, são trabalhados, a gente usa bonecos, né, que está representando, de repente, através dessa constelação, digamos que a gente usa os objetos, esses bonequinhos, para estar representando aí outras pessoas, outros acontecimentos, e dentro da constelação familiar ela é sempre trabalhada, porque de repente é um medo que foi gerado dentro da constelação. Você pode ver da onde vem esse medo, se foi um medo que foi gerado lá na infância dela, o que aconteceu para ser gerado esse medo, da onde vem. Então são todos os cada constelação tem um significado diferente, porque tem uma história diferente. Então a gente vai olhar dentro do sistema dessa família, dessa pessoa, e ver da onde foi gerado esse conflito, da onde está vindo esse medo. Então tudo isso a gente pode trabalhar com bonequinho para estar representando. E por que a gente trabalha também sobre quando tem esses bonecos? Porque esses bonecos, nada mais, nada menos, muitas vezes a gente traz um conflito de família, um conflito que foi gerado lá na família. E tudo na nossa vida tem uma ordem, né? Tudo na nossa vida tem o entender, o saber e o colocar. Então, quando eu entendo da onde vem um conflito, eu vou saber o lugar de eu colocar aquele conflito. Se eu busquei aquilo que está me incomodando, aquele conflito, eu busquei a resposta, eu entendi, eu vou saber entender e pôr no lugar daquilo que eu entendi. Se está na minha frente, está me incomodando. Então, quando eu entendo o que eu resolvo, já não faz mais parte do meu caminho, aquele conflito já foi resolvido, já está para trás. Então, na constelação familiar sistêmica, ela pode ser trabalhada em várias áreas da nossa vida, ela pode ser feita individual, ela pode ser trabalhada sobre uma emoção, sobre financeiro. Então, digamos, ela pode ser trabalhada individual, ela pode ser trabalhada num relacionamento. De repente tem um casal que está em conflito, digamos aqui, tem um casal que está em conflito, né? E tem algo que não sabe identificar o porquê. Então, na constelação familiar sistêmica, você pode fazer uma constelação familiar e saber o porquê que está interferindo na vida desse casal. O porquê que está gerando medo, porque a dificuldade que ele está tendo.
E muitas vezes a gente entendendo o conflito, a gente vai saber pôr cada ordem, cada lugar em ordem. Então isso, quando a gente olhou para aqueles conflitos, a gente sabe identificar a causa, o que está causando aquele conflito, o que está gerando aquele conflito, e a gente consegue resolver e a gente consegue ajudar o cliente. Mas tudo isso tem que ser tanto o constelador como o cliente. O cliente ele tem que permitir que o constelador ele ajuda o cliente a identificar qual é a área da sua vida, onde é que foi gerado aquilo ali. Então são todo um conhecimento que o constelador ele tem que ter através do cliente para se identificar. A partir do momento que eu identifico o que está gerando aquilo ali, eu consigo ajudar o cliente. Então são a técnica do constelador e o cliente, de a gente olhar para aquele sistema, de repente é familiar, e a gente, quando o conflito às vezes vem de gerações por gerações, a gente não sabe nem o porquê. De repente você tem um sentimento que você não sabe nem lidar o porquê. Numa constelação familiar sistêmica, você consegue identificar. E quando você identifica, você consegue pôr cada coisa no seu lugar. Cada acontecimento que aconteceu é um aprendizado, e você vai saber identificar, e você vai poder pôr cada caso no seu lugar, né? Você vai saber identificar, você vai saber resolver aquele conflito. Então é uma maneira de você entender, compreender, mas é o cliente e o terapêutica, né? Avaliar aquela situação daquele cliente, por que está gerando aquilo ali, aquele conflito, e saber resolver. Então, se você gostou desse vídeo, vocês clicam no OK, inscreva no meu canal, ativa o sininho, que eu vou estar sempre postando vídeo e falando sobre o que é uma constelação familiar sistêmica, o que ela pode nos ajudar no dia a dia, na nossa vida. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal. Eu estou aqui pronta para atender vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, eu vou responder, tá bom? Muito obrigado e é isso, tá bom?